Hoje no Tá Na Lista eu vou falar de um filme que já participou de mais de 30 festivais internacionais. E ele chega agora para você assistir. Ele se chama Meu Nome é Bagdá e eu vou conversar com a diretora e com a atriz principal do filme. Tá começando mais um Tá Na Lista. Grace Orsato, atriz do filme, Caru, a diretora, muito obrigado por terem aceito o convite de conversar com a gente. Eu vou começar com você, Caru. Você tem trabalhado muito com a periferia, tem falado muito sobre ela, né? E o que ela pode trazer de cultura, o que ela pode trazer de diferente. E isso você tem mostrado muito nos seus trabalhos, desde os curtas até a série que você fez. O que você trouxe para o Meu Nome é Bagdá? Acho que o que eu quis contar mais, assim, isso de mim, né? Foi muito essa história de solidariedade entre mulheres, né? E como é possível isso acontecer, né? E que quando acontece a potência que se cria disso, né? E um pouco, foi um pouco essa coisa assim mais minha, assim, né? Do filme, assim. E que eu acho que isso foi se potencializando à medida que as mulheres do filme chegaram, né? Foram chegando, assim. Aliás, é um filme feito por mulheres, né? Por muitas mulheres. Sim, tanto no elenco como na equipe técnica, grande parte da equipe, de uma maneira geral, é composta por mulheres, né? E como é que vocês acharam a Grace? A Grace conta, é muito bom. Conta você. Longa história. Foi basicamente assim, né? Vou resumir, porque eu tava... A produtora de elenco do Bagdá, que é a Paula Preta, um dia ela foi procurar skatista na rua. E foi assim que se fez. Você é skatista mesmo, né, Grace? Eu ando de skate há uns 3 anos, assim. Eu não sou na skatistona, assim, olímpica e tal, mas pra mim é diversão, né? Mas eu sou. E aí, esse dia que ela foi buscar skatistas, eu tava lá andando de skate, aí a gente se conheceu, ela falou que ela tava fazendo produção pra um filme de skate, aí a gente ficou assim, tá bom, até parece. Mas a gente trocou contatos e aí depois eu enviei um vídeo de casting e tal, aí a galera me chamou. Aí eu fiz 3.000 testes, assim, um depois do outro. Eu nem tava pra ser a Bagdá no começo do processo, depois que eu virei a Bagdá. Mas foi assim que aconteceu a descoberta. Eu fiquei muito curioso, né? Porque ela te achou, a produtora de elenco te achou. Você já imaginava trabalhar como atriz? Ou você imaginava seguir nesse ramo de comunicação, fazer alguma coisa do tipo? Não exatamente, assim, eu sempre fiz coisas relacionadas à arte, mas eu fazia muito mais coisa com moda e com vídeos, tipo, artísticos de moda, que nem sempre eu era o foco da câmera, né? Eu tava mais por trás. E o Bagdá, ele surgiu, assim, como, sei lá, surgiu na minha vida, assim, se apresentou pra mim e eu abracei. E foi incrível. Ô, Carol, como é que foi esse trabalho com o elenco? Com um elenco iniciante, né? A Grace iniciante. Eu imagino que os meninos ali também ao redor dela, os meninos que fazem parte do elenco, também foi a primeira vez que eles participaram de um filme. Como é que foi esse trabalho com eles? Que tipo de liberdade você deu na hora da atuação, do que eles podiam falar, do que tinha no roteiro? Então, foi assim, tinha um roteiro, né? A gente trabalhou com roteiro, mas eu nunca dei o roteiro para nenhuma atriz e nenhum ator. E a gente trabalhava em cima das cenas e ia um pouco construindo as cenas juntos, né? Às vezes eles me diziam que não tinha nada a ver, uma cena que não fazia sentido nenhum. E a gente ia discutindo um pouco. Não só não fazia sentido pela diferença de idade, mas não fazia sentido para eles mesmo fazer a coisa daquela maneira, assim. Tipo uma fala, por exemplo, que poderia não soar de uma maneira natural para eles, assim? Sim, uma fala ou uma situação. Então, assim, também cada pessoa que chegou no elenco foi adicionando camadas, né, para o roteiro, para as personagens. E isso foi muito interessante, assim, né?
A Bagdá mudou muito, né, Grace? Depois que você chegou, né, em relação do que era. Ô Grace, fala um pouquinho sobre a Bagdá, o que ela tinha antes, quando você leu o roteiro e quando vocês conversaram sobre, e como que ela foi se transformando ao longo das filmagens? Cara, assim, né, a Bagdá, ela era uma... Eu tenho 23 anos, a Bagdá, ela tinha 16, né, então a gente tinha uma diferença de idade legal, assim, e tinha várias coisinhas dela que não são minhas. Por exemplo, ela é uma menina que falava e gritava e defendia, o que eu acho incrível. Hoje eu sou um pouco mais assim, talvez até depois do processo Bagdá, mas antes eu não era, eu era bem tímida e tal. Então, quando eu cheguei, quando eu tive o primeiro contato com a Bagdá, ela era uma personagem de uma menina skatista que tinha toda essa questão do gênero. Ela era gay, 100% gay, assim, né? E depois ela foi para uma coisa assim, não binária, bissexual, e foi para uma coisa mais política, assim, no sentido de... Ela era política já, só pela presença dela, pela figura dela, mas ela foi para uma coisa mais do discurso, que, querendo ou não, é um discurso que eu, por ser um pouco mais velha, já tenho formado, assim, né? Então, a Caru, tipo, eu sempre falo que foi incrível o trabalho dela como diretora, assim, de sentar e escutar a gente. Ela nunca falou assim, não, gente, isso aqui, nem pensar. Ela falava, tá, ia pensar lá e voltava pra gente com uma solução. Então, ela escutou, e eu acho que isso que fez o filme ficar tão sincero e verdadeiro. E aí eu acho que ela é isso, ela é essa menina forte, com um exemplo familiar feminino incrível, e não só feminilidade padrão, né? Ela, tipo, ela tem vários exemplos de feminilidade, e eu acho que tudo isso constrói ela. E mudou principalmente nesse sentido, eu acho, dela ter, no começo, ser uma menina que não tinha tanto esse discurso formado. E aí, quando a gente foi chegando, também minhas amigas que fazem parte do elenco, a gente já tem esse discurso na nossa vida, né? Tipo, o discurso de empoderamento feminino. A gente é um grupo feminino muito forte. A gente já discute racismo, transfobia, homofobia no básico, na nossa vida. Então, a gente trouxe isso muito forte para a personagem. Vocês sabem que eu assisti uma cena do filme que me marcou muito e ela me deixou bem triste, assim, que é uma cena que a Bagdá, ela com os amigos, né, os policiais chegam, aí começam a revistar, e aí é uma frase que eu não tinha escutado ainda, do tipo, vira mulher, né, que o policial fala pra Bagdá, que a gente escuta muito, os homossexuais escutam muito, vira homem, não sei o quê, e eu nunca tinha visto essa frase pra uma mulher, vira mulher. Isso me chocou tanto, eu fiquei tão chateado de saber que ainda existe isso e ainda se precisa lutar para isso, né? Carol, você quando pensou nessa cena, você pensou nessas questões de homem, mulher, de que todas essas minorias talvez precisem enxergar de uma certa maneira esse tipo de coisa quando passa por isso? Quando o filme Meu Nome é Bagdá, quando eu tava pensando nele, eu acho que eu pensei muito nesse lugar de pessoas que não atendem a padrões, né? Que não estão dentro do padrão, e muitas não querem estar, inclusive, né? E então eu acho que, de uma certa maneira, o filme está povoado por esses personagens, né? Personagens que estão fora do padrão, e muitos deles não querem estar, né? A Bagdá não quer estar, né? Essa não é uma questão para ela, né? E essas pessoas que estão fora do padrão no mundo de hoje e de muito tempo, são pessoas que acabam sendo excluídas e reprimidas, né? Então, qualquer pessoa que não atenda ao padrão da época é oprimida, é mal compreendida, é reprimida. Então, eu acho que é isso, né? E a Bagdá, por não se curvar aos padrões, né? Por estar o tempo inteiro, de alguma maneira, questionando os padrões, ela acaba sofrendo esses tipos de violência. No caso dela ali, é porque ela não atende a um padrão de feminilidade, né? E aí o policial fala, você tem que virar mulher. Eu acho pesadíssimo, é uma cena muito pesada e muito triste, assim.
E eu queria entender também, assistindo ao filme, e a Grace falou sobre isso, dos diferentes tipos de mulheres, né, que ela encontra e que ela convive. Eu queria saber se na periferia isso é muito mais difícil. Essa aceitação com o outro, aceitação com o diferente, com o que é novo, talvez. Na periferia isso é mais complicado ou também isso acaba sendo um pouco mais fácil? Porque a gente vê no filme que os amigos da Grace aceitam ela, entendem dela. Do começo o menino fala, não, você vai ser minha musa ainda. Né? E ela convive bem com todas as mulheres, com a mulher trans, né? Enfim, com todo mundo, eu acho. Pelo menos a minha percepção do filme. Mas na periferia, na vida real, o que vocês têm visto? Vocês acham que essa aceitação é muito mais fácil ou não? Cara, eu acho que assim, o skate, ele é um movimento periférico, mas ele é uma subcultura, né? Então o fato dos meninos aceitarem ela mais é porque ele é essa subcultura, né? E a maioria dos skatistas, a gente tem mais acesso, a gente consegue discutir e formar opiniões. Então por isso eu acho que até ele se sobressai nesse assunto e consegue aceitar mais pessoas de todos os tipos, mas ainda é um processo que a gente ainda tá muito no começo. Eu acho que o Meu Nome é Bagdá vem para falar sobre isso e eu acho que, de uma maneira ou outra, conversa com o coração das pessoas também, assim. Eu acho que o Meu Nome é Bagdá é importantíssimo nesse momento para falar sobre isso. Só para encerrar, eu queria falar com a Caru sobre os festivais internacionais. O filme já foi para mais de 30 festivais internacionais e eu queria saber do Berlinale, que é o Festival de Cinema de Berlim. Como é que foi? Porque foi bem no começo da pandemia. Foi uma loucura para vocês? Vocês foram para lá, não foram? Teve foi presencial, foi online? Não, foi presencial, porque a pandemia ainda era uma coisa que ninguém sabia o que era, estava chegando, mas enfim, a gente vivenciou normalmente o festival, não teve nenhuma limitação, assim, foi demais, foi maravilhoso. A Grace sendo reconhecida no metrô da cidade. Que maravilhoso! Foi tudo! Você andou de skate em Berlim, não, Grace? Andei um pouquinho. Lá era muito frio, mas andei um pouco, levei meu skatinho. Lá as calçadas são todas lisas, assim, ó, você flutua lá, nem se preocupa. Maravilhoso. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, já que a gente falou dos festivais, nessa pandemia a gente abriu também os festivais para muito mais gente. Os festivais, às vezes, são mais restritos a algumas pessoas, a jornalistas, a quem trabalha com cinema. E eles sendo agora dessa maneira online, eu acho que mais gente pôde acompanhar filmes, né? Mais gente pôde assistir, mais gente pôde ver de casa produções que talvez não chegassem até essas pessoas. Então, por um lado, até que esses festivais foram bons, né? Os festivais internacionais irem para o lado mais online, dessa maneira. Você acha também, cara? É claro que é muito gostoso um festival de cinema, eu amo. Mas é uma maneira boa de chegar até todo mundo, né? Hoje em dia, eu tenho achado legal os formatos híbridos, né? Você abrir online para chegar em gente que não chegaria, mas eu acho que não adianta. Se as pessoas querem acabar com o cinema, mas o cinema não vai morrer. Porque nada substitui uma sessão de cinema. Não existe isso. Assim, você vê na sua casa é uma experiência, você vê no cinema é outra completamente diferente. Eu acho que as duas não são excludentes, elas têm que aprender a conviver. E nos festivais de cinema a mesma coisa, né? Por exemplo, a experiência que a gente teve em Berlim foi incrível, porque é um dos poucos momentos que a gente que faz o filme tem para ter contato com o público. Né? A diferença do teatro, da performance, da música, né? A gente não tem contato com o público. E festival de cinema não é só exibir filme, são os encontros que você tem depois, são os encontros que você tem antes, são os encontros que você tem durante. Então, eu assim, acho que não vai substituir o formato online, mas, de fato, o formato híbrido é muito interessante. Para chegar para mais gente também, né? É óbvio que a experiência do cinema é sem igual e a gente sabe que não vai morrer, não tem jeito. A gente não vai fazer morrer. A gente está aqui promovendo e vocês estão aí fazendo os filmes para a gente poder assistir e discutir. E eu agradeço muito a vocês, foi muito importante conversar com vocês e falar um pouco sobre o filme, se aprofundar um pouco mais. É claro que dá para se aprofundar
milhões de vezes mais no filme, porque tem muita coisa para se falar, mas eu agradeço esse tempo que vocês cederam pra gente poder falar sobre O Meu Nome é Bagdá. Muitíssimo obrigado, de verdade. Sucesso pro filme. Tô torcendo demais pra ele. Obrigada. Obrigado. Valeu, foi tudo. Um beijo, gente. Tchau. Obrigado, valeu. Tchau. O Tá Na Lista também vai lá para o nosso Facebook da TV Tech Jundiaí. É um resumo do que foi esse nosso papo aqui. Você pode assistir sempre, porque toda semana tem sempre um convidado, ou 2 ou 3 convidados muito especiais para falar sobre cinema. Até o próximo programa. Tchau!